No momento, militarmente, os Estados Unidos da América planejam apoiar Israel. Xavier Teitelman, com quais meios? Isso não implica necessariamente em ajuda na fase ofensiva. Até o momento, não há informações sobre participação americana nos ataques em território iraniano. Talvez no futuro, com as ferramentas, veremos. Por outro lado, em termos de defesa aérea, todos os países implantados na região, com infraestruturas em solo, obviamente, para combater os resquícios do Estado Islâmico, eles também possuem bases e defesa aérea integrada. E então, o que vimos já há alguns meses, São países árabes. Xavier Teitelman. Mas os países árabes são totalmente contra o fato de que o Irã possa um dia ter armas nucleares. É preciso entender que na região, a própria Arábia Saudita, na verdade, é preciso entender a Arábia Saudita, os Emirados, eles sofreram com o terrorismo promovido por milícias apoiadas pelo Irã, o Egito, o Canal de Suez. Os iranianos, com seus instrumentos, gastam fortunas. Os jordanianos, com o Hamas, para a Síria. Esses países estão satisfeitos com o trabalho de Israel, mas nunca admitirão isso publicamente. A defesa aérea israelense está integrada com os sensores da Arábia Saudita, mesmo que nunca admitam isso. Isso também permite aos americanos antecipar de onde os mísseis estão vindo. Eles têm sistemas de interceptação no terreno, assim como nós. Então, com certeza, agiremos e interceptaremos qualquer coisa que passar. Como isso será interceptado? Sabemos que há, por exemplo, ao menos uma bateria. Os americanos afirmam que uma bateria TAD está sendo instalada em Israel, além de outras na região. David Salman, os americanos. Eles possuem 2 baterias TAD na região, uma em Israel e outra implantada em outro local no Oriente Médio para proteger sua base. Explique para nós o que é isso, principalmente. É um sistema de interceptação exoatmosférico, ou seja, os mísseis balísticos iranianos vão subir a várias centenas de quilômetros de altitude em alguns casos. E essas baterias vão vê-los chegando e vão lançar mísseis para interceptá-los na exoatmosfera, a mais de 100 quilômetros de altitude. Antes que eles comecem a cair, antes de atingirem o alvo. Então, isso exige uma tecnologia que é muito, muito cara, com radares de longo alcance e interceptadores que custam vários milhões de dólares por unidade. Os americanos têm 2, e há os Emirados Árabes Unidos que também compraram para se protegerem contra o Irã. Então, possivelmente, esses outros países também podem participar. Mas Israel tem um equivalente chamado ARO-3, e a soma de todos esses equipamentos permite interceptar os mísseis antes que eles cheguem muito alto. Quando se aproxima de Israel, o frente de David fica um pouco mais próximo. A Agência Internacional de Energia Atômica afirmou categoricamente que não detectou nenhum sinal de radioatividade após os ataques. Mas é preciso saber que a maioria dessas instalações é subterrânea e algumas dessas centrífugas também estão no subsolo. Vamos rever o mapa dessas instalações daqui a pouco. Xavier Teitelman. Mas como os israelenses conseguem atacar no subsolo? Houve uma demonstração de força com imagens das forças de defesa de Israel, com aviões equipados com bombas JDAM GBU-31, que são bombas de 1 tonelada capazes de atingir bunkers. Não é a maior? Se não é a maior, qual é então? É a GBU-28 que pesa 2,2 toneladas. Então, o que você precisa entender é que, em um primeiro momento, é preciso ir até o local. E é preciso ser capaz de lançar, de proteger esses aviões que vão carregar bombas que os impedem de serem furtivos. Os israelenses, em um primeiro momento, usam seus comandos em terra e aviões que têm capacidade de entrar primeiro. Sendo o mais discretos possível, eles vão destruir a defesa aérea. Não sobra mais nenhum radar, não sobra mais nenhuma defesa aérea em todo o país. Começou em 2008, quando os russos traíram os iranianos vendendo informações sobre a defesa aérea iraniana em troca de dados sobre os drones israelenses usados pela Geórgia. Então, foi uma facada dos russos em 2008 que começou a prejudicar a capacidade de defesa dos iranianos. E hoje vemos o resultado disso. Eles sabem onde estão as defesas, como elas funcionam, quantas eles têm. Os israelenses sabiam de tudo. Depois que destruíram toda a defesa, eles chegam com os aviões, caminhões-bomba, em especial o F-15. E o F-15 vai ser capaz de lançar essa bomba GBU-28, que se entrar em solo normal, ou seja, uma montanha, uma bomba. Explosão a 30 metros de profundidade. Lança-se a segunda, atingindo 60 metros. Portanto, mesmo que haja instalações escavadas na montanha, isso é lógico, 2 ou 3 aviões serão capazes de atingir 80 metros de profundidade, que é a suposta profundidade das instalações iranianas, de acordo com o que se acredita saber. Deixo claro que isso difere bastante dos mísseis de cruzeiro. Essa bomba, por sua vez, precisa ser lançada acima do alvo. Há algumas dezenas de quilômetros com kits de guiagem que vão planar, mas estamos falando de apenas algumas dezenas de quilômetros. De fato, os israelenses são obrigados a lançar essas bombas sobre o território iraniano. Então, não... De defesa aérea iraniana, ele... Precisa eliminar isso primeiro.
e podemos destruí-la com mísseis de cruzeiro a centenas de quilômetros de distância. Sistemas incríveis são dispensáveis. Os ucranianos realizam isso quase mensalmente contra sistemas muito mais avançados do que os iranianos têm. Aviões soviéticos e mísseis franceses destroem os Estados Unidos 400 a 300 quilômetros de alcance. Os iranianos não possuem um sistema tão avançado. Então, uma vez destruído, eles podem voar quase na vertical e lançar suas grandes bombas. Talvez não tão potente quanto as bombas americanas de 5 toneladas, mas 2 toneladas já permitiriam ir bem fundo. E no Irã, não há nada. Tudo o que poderia ser uma defesa antiaérea foi destruído nos primeiros ataques. E então, os aviões normais, ou seja, não os aviões furtivos. Os aviões clássicos, tipo F-16 e F-15, agora são capazes de ir longe, em profundidade. Seja para lançar bombas pesadas, que atingirão diretamente os bunkers, penetrando em profundidade. Ou mísseis de cruzeiro que têm 300, 500 quilômetros de alcance, sem precisar se aproximar dessas áreas. Hoje, na fama, eles podem continuar com isso por semanas, praticamente sem riscos para a aviação deles. Até onde vai Irã e Israel? Essa é a pergunta que os iranianos também estão se fazendo com essa sequência que vamos mostrar para vocês. A defesa aérea no Irã foi ativada em 7 províncias. Neste momento, os israelenses Xavier Tellman prometem uma operação longa. Vimos que eles não precisaram de aviões-tanque, especialmente para a primeira série de operações. No longo prazo, isso é viável? Sim, então, isso é porque eles atacavam primeiro as áreas mais a oeste, ou seja, as mais próximas do território deles. Eventualmente, eles podem ter aviões-tanque sobre o território de Israel. Assim, os aviões decolam, consomem combustível e reabastecem em voo. E eles ainda têm um alcance que lhes permite atacar o território iraniano e depois voltar. Mas agora que a defesa aérea está cada vez mais enfraquecida, eles podem se permitir ir cada vez mais longe. Em outras palavras, eles podem fazer o que bem entenderem no espaço aéreo iraniano nas próximas semanas, sem pressa alguma. No território, no Iraque, na Síria, não há nenhuma defesa que não seja aliada. Ou seja, a única defesa que resta são os americanos. Aliás, houve destroços de mísseis iranianos que caíram no Iraque ontem. Os iraquianos tentam interceptar os drones kamikaze Shahed que passam ao seu alcance, temendo o que chega ao seu território. Mas então, os israelenses poderiam muito bem ter enviado seu avião-tanque para ir mais fundo no território iraniano em um segundo momento. Os iranianos têm capacidade de atingir instalações americanas em particular? Porque sabemos que essa é uma das ameaças feitas pelos iranianos. Não apenas francesas, mas também os navios que passam podem tentar atirar em quase todas as bases na região, inclusive nos Emirados Árabes Unidos. Há Rafales nos Emirados Árabes Unidos e homens na Jordânia. Os Estados Unidos da América, França, Grã-Bretanha e países presentes na região para impedir o retorno do Estado Islâmico são alvos. Agora, a partir do momento em que interceptamos os mísseis que passam, Israel diz: vocês estão em guerra contra nós junto com Israel, então vamos atacar vocês. O Irã talvez se sinta, como disse Gerhard Arrow, humilhado, ou, em todo caso, na necessidade de exibir uma certa forma de poder. Não só para a região e Israel, mas também para seu próprio povo. Xavier Teitelman, qual pode ser essa resposta? Hoje, eles continuarão lançando mísseis de cruzeiro e balísticos o máximo possível. Observa-se que, se 7 de uma centena lançada passaram, ainda assim há uma taxa de interceptação de 93%. Houve uma saturação do domo de ferro ontem à noite. É por isso que alguns conseguiram passar. Esses mísseis balísticos podem vir de praticamente qualquer lugar. Se não houver o suficiente apontado na direção correta, alguns passarão. Mas eles podem fazer isso de novo, só que cada vez que eles atiram, isso revela um novo local. Os satélites israelenses equipados com sensores de calor detectam o lançamento de mísseis e sua localização de origem. Ele será destruído amanhã. Com o passar do tempo, eles terão menos defesa aérea e capacidade de lançar mísseis balísticos. Então, logicamente, a longo prazo, o Irã vai ser obrigado a desistir e não fazer mais nada. E a gente falava da Síria agora há pouco, mas para a Síria, o Irã é quem apoiava o Assad. No fim, se pudessem participar dessas operações para se vingar do que sofreram nas últimas décadas, ficariam até felizes em participar. O Irã, do jeito que era até esse ataque israelense, representava uma ameaça existencial por causa do seu programa nuclear? De qualquer forma, todos os especialistas com quem converso não necessariamente concordam sobre o número de bombas que o Irã iria conseguir. Mas, de qualquer forma, todos dizem que, de todo jeito, o Irã estava perto de conseguir.
Margot, se você permitir, há algo importante para nossos ouvintes. Quando a República Islâmica do Irã foi criada, surgiu em 1979. O Ayatollah Khomeini muito claramente disse que era preciso erradicar Israel da face da terra. É crucial ouvir isso, né? Ou seja, esse regime, essa República Islâmica, ela também se manteve baseada nessa vontade de acabar com o inimigo externo, considerando que os judeus não tinham o direito de ocupar uma terra em Israel. Desculpe dizer, mas essa é a realidade, não é antisionismo. A República Islâmica do Irã é antissemita? Quer acabar totalmente com o povo judeu, pelo menos nas terras que ela considera muçulmanas? Tudo isso forjou o DNA ideológico de pelo menos 3 gerações, se quiser, de oficiais do Corpo de Guardiões da Revolução, o braço armado do regime, mas também de políticos iranianos. Quero dizer com isso que o perigo era real, ou seja, não é um cenário de ficção inventado pelos israelenses. Ou seja, a democracia israelense, gostando ou não, podendo ser criticada. Ela é passível de críticas, estava ameaçada. A ameaça existencial, pelo menos pelo que eu sei, dos especialistas sérios que trabalham nesse assunto, ela existe. Isso é sempre importante e vários especialistas da região precisam fazer isso atualmente. É necessário ler os textos do Ayatollah Khomeini, pois há 46 anos eles forjam o DNA ideológico da República Islâmica do Irã, eu diria até mais. É preciso ler a Constituição e o preâmbulo da Constituição da República Islâmica do Irã, que é muito claro, se você quiser, sobre a noção de jihad mundial, que passa pela erradicação do Estado de Israel. A ameaça também afeta os interesses americanos, segundo Sylvie Berman. Os iranianos dizem muito claramente que, como os americanos estavam cientes dessas informações, dessa operação israelense, eles poderiam ser alvo. Isso pode assustar Donald Trump? Isso pode assustar especialmente os iranianos devido às potenciais consequências desses ataques. Na verdade, porque até agora os Estados Unidos não estão intervindo. Eles ainda têm o luxo de dizer, a gente nem sabia disso. E não dão a impressão de querer intervir e, pelo contrário, pedem o fim da guerra. Se interesses americanos forem atingidos lá, eles podem reagir. Eles podem ou não se dar a esse luxo. Xavier Titelman. Se o Irã quiser ainda enfrentar a capacidade militar americana além da de Israel, eles podem fazer isso, mas não seria interessante para eles. Atualmente, os americanos se limitam a interceptar alguns mísseis balísticos. Se no futuro eles atacarem infraestruturas deliberadamente, como já fizeram no Iraque, nesse momento os americanos poderiam responder e teriam o direito de se juntar a Israel nessas operações. Atualmente, a infraestrutura militar do Irã está muito enfraquecida. Seus caças, defesa aérea e radares não funcionam mais. Quero dizer, eles realmente não têm a possibilidade, a não ser enviar terrorismo em terra, no solo ou usar mísseis de longo alcance, mas eles terão cada vez menos com o tempo? Por enquanto, os americanos estão ajudando Israel apenas no aspecto defensivo, especialmente com uma bateria de TAD